Hoje é o segundo dia da oitava da Páscoa. Isso significa que liturgicamente, durante toda esta semana, nós estamos ainda no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa. Vocês vão perceber que todos os dias a antífona da aclamação ao Evangelho continua sendo a mesma de ontem. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então, é como se o dia da Páscoa durasse 8 dias. Como se o dia da Páscoa não tivesse 24 horas, mas se estendesse por uma semana inteira. Tão grande é o mistério que nós celebramos na Páscoa que um só dia não é suficiente. Claro que o tempo pascal dura 50 dias. Ele só se encerra com a solenidade de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. Mas estes 8 primeiros dias, que nós chamamos de oitava, tem esse caráter mais solene. Depois, durante o tempo pascal, é uma antiga tradição que nós não lemos o Antigo Testamento. Durante todo o tempo pascal, não se lê o Antigo Testamento na liturgia, para significar que nós já não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Não mais no Antigo Testamento, não mais na Antiga Aliança, mas que a morte e a ressurreição de Cristo selaram para nós uma nova aliança. Ou seja, as coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo e por isso, durante todo o tempo pascal, nós vamos escutar o livro dos Atos dos Apóstolos na primeira leitura. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas, é uma continuação do seu Evangelho, e esse livro mostra justamente a continuidade da vida e da obra de Cristo na igreja. É como se os evangelhos fossem os atos de Cristo, e então nós temos os atos dos apóstolos. Cristo continua vivo na sua igreja, continua agindo na sua igreja, por meio da sua igreja. O mesmo Espírito que foi derramado sobre Jesus, que moveu Jesus, agora é derramado sobre a igreja e move a igreja. É a continuidade da presença de Jesus no mundo, cumprindo aquela sua promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, que está lá no final do Evangelho de São Mateus. Então, na primeira leitura de hoje, São Pedro, no dia de Pentecostes, está pregando, fazendo o seu primeiro sermão, seu primeiro grande discurso, diante daquela multidão, e ele menciona o Salmo 23, o Salmo 15, que nós recitamos após a primeira leitura, e ele interpreta esse salmo à luz da ressurreição de Jesus. Quando nós lemos o relato de São Lucas dos discípulos de Emaús, Jesus vai explicando para eles, pelo caminho, as Escrituras, e como lá no Antigo Testamento já estava previsto que o Cristo sofresse. E depois, quando eles chegam em Jerusalém e contam para os apóstolos o que tinha acontecido, eles dizem, que Jesus foi, e depois Jesus ressuscitado aparece também para eles ali, na noite do domingo de Páscoa,
quando eles estão reunidos, e novamente São Lucas diz que ele explica que tudo o que lhe aconteceu já estava previsto na lei, nos profetas e nos salmos. Então, São Pedro aqui cita um versículo do Salmo 15, que diz: eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Então São Pedro interpreta esse versículo dizendo que era uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus, que Davi, que escreveu esse salmo e que era profeta, já estava anunciando a ressurreição de Jesus nesse versículo do Salmo 15. Portanto que nele, em Jesus, se cumprem as Escrituras. Tudo estava previsto, tudo tinha sido profetizado lá no Antigo Testamento, que ele sofreria, mas que ele também ressuscitaria. E no Evangelho, nós já ouvimos parte desse Evangelho na Vigília Pascal, é o relato de São Mateus. Agora, durante a semana, nós vamos ouvir os relatos das aparições de Jesus ressuscitado, e nós já ouvimos na Vigília Pascal um trecho desse Evangelho. As mulheres se encontram com Jesus, vão ao túmulo na manhã do domingo de Páscoa, o encontram vazio, encontram o anjo que fala com elas. Essa parte foi omitida no Evangelho de hoje, mas depois, voltando para se encontrarem com os discípulos, elas se encontram com o próprio Jesus, que diz para elas: alegrai-vos, e também não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. E, finalmente, aquele boato que surgiu entre os judeus, que os sumos sacerdotes ofereceram dinheiro para que os soldados, então, espalhassem a notícia de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus durante a noite, para que as pessoas não acreditassem na sua ressurreição. Então, quando Jesus diz para as mulheres que eles vão se encontrar na Galiléia com Jesus, a Galiléia é o lugar onde tudo começou, é o lugar onde eles conheceram Jesus, onde se encontraram com Ele pela primeira vez. Ali, enquanto trabalhavam, Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, também Mateus, que era cobrador de impostos, e assim por diante. Isso para nós significa, voltando para a nossa vida cotidiana, para os nossos trabalhos, para a nossa vida de estudo, para a nossa vida profissional, familiar, ali nós vamos encontrar Jesus ressuscitado. Nós o veremos no nosso dia a dia. Pela fé, nós poderemos ver o Senhor presente na nossa vida, presente no meio de nós. Então peçamos a Ele que nos dê olhos ao nosso coração, para que nós possamos enxergá-lo e perceber a sua presença viva e ressuscitada no meio de nós. Amém.